Boa noite, boa noite. Estamos começando mais uma live da Lado B. Hoje a gente vai ter a participação do meu grande amigo, o professor Carlos Rogério Duarte, que está online, acabou de me enviar uma solicitação para participar deste vídeo. Eu Então, daqui a pouco, professor Carlos Rogério, eu falando aqui, professor, mas não sei, toda vez que eu virasse para você e virasse, ô professor Carlos Rogério, como é que você tá? Boa noite, Thiago Barizon. Como você Boa vai? noite. Eu vou bem, professor Carlos Rogério, muito obrigado. Tudo bem, Bari? Como é que estamos? Tudo bem, tudo jóia. Está vendo que eu tenho até um chroma key atrás de mim hoje, né? Aham, tô vendo. Que a gente está fazendo essa parada toda de. Olha só, Raquel Coelho online assistindo a gente. Raquel, Elba, Adriana. O público tá ótimo aqui. Tô É. feliz, tô E- feliz. Pessoas queridas. é, então, é que é o seguinte, essas coisas de live, né? Então, a gente está fazendo essas lives aqui pela escola de música, né? Pela Lado B. E a Isa, ela é atriz. Então, ela também está fazendo uma peça. Ela está fazendo uma peça de teatro pelo Zoom. Não é uma live, é uma peça de teatro pelo Zoom. Tá sendo super legal, saiu no Estadão, saiu na Carta Capital, e eu não vou ficar dando spoiler, mas o chroma key aqui atrás é dela. Bom, então já que você começou falando do seu fundo, eu falo aqui do meu. Eu comprei. Isso aqui é tudo fake. Eu não tenho esses livros todos. Me disseram que eu tinha que comprar um fundo de livros, então eu comprei. Tô brincando, claro. Live só serve. Acho que é por isso que ninguém me leva a sério. Eu não tenho livro, né, no fundo. Se eu tivesse aquela paredona de livro que nem todo bom youtuber tem, eu estaria fazendo sucesso, né? Mas eu não faço isso. Para um profissional de marketing, eu não estou sabendo investir na minha imagem, né? Bom, mas então, Vamos agora lá. que o pessoal está entrando, então boa noite, boa noite. Estamos aqui em mais uma live da Lado B Escola de Música. A gente faz essa live todos os dias, de segunda a sexta, às 8 horas. A gente talvez. Rogério, só que agora eu tô te vendo torto, tem que ser de pé, não tem jeito. Perdão, tem que ser de pé. E então todo dia, de segunda a sexta, às 20 horas, a gente está fazendo essas lives. A gente está trazendo o pessoal da música e das artes para conversar com a gente sobre diversos assuntos, muitos deles ligados à música. Então a gente tem professores de instrumentos, a gente tem pessoal de divulgação, empreendedorismo, pessoal que vive o mercado, pessoas que estudam o mercado e estudam também a arte, que é o caso aqui do meu grande amigo Carlos Rogério, que hoje nos presenteia com sua presença. Então, quem quiser assistir os antigos, estão no nosso canal no YouTube, lá do B Musical. E sem mais delongas, então trouxe hoje aqui e muito obrigado por ter aceitado bater esse papo. Professor Carlos Rogério. Eu vou ficar te chamando de Rogério, né? Não vou ficar falando professor Carlos Rogério, né? Por Porra, favor, por favor. né? Tô com o Rogério aí, então, que conheço há muito tempo, mais tempo do que a gente gostaria de admitir, né? Lembro da gente tomando cerveja no Express, lá em Higienópolis, com Pete Passarel, pessoal do Viper ali, antes de identidade musical, antes de música e tudo mais. Mas para quem não o conhece, Rogério, fala aí um pouquinho da sua história. Bom, então boa noite a todo mundo que está aí. Eu vi um monte de nomes de pessoas queridas. Thaís, que a gente trabalha junto, Raquel, que a gente trabalhou junto. Depois Cristiane Elba, minha amiga de 20, quase 30 anos, Adriana Quintanilha, pessoal todo aí. Então, boa noite a todos. É uma alegria ter vocês aqui. Ó, o Ricardo Ramos,
Ricardo Ramos Filho, meu grande amigo que trabalha comigo hoje lá na... Eu trabalho com ele lá na União Brasileira de Escritores, o Zeca Viana, que acaba de entrar. Enfim, só gente querida na live. A pesquisa, eu fiz letras, a minha história, vamos dizer assim, com arte começou antes da faculdade de letras. Acho que vale a pena fazer uma palavra, né? Meu avô estudou na Universidade de Coimbra, em Portugal. Meu avô era português. Ele fez medicina, mas ele era um cara muito ligado às artes, especificamente a um grupo de escritores, de um grupo de escritores portugueses que a gente não estuda muito aqui no Brasil, no colégio, na universidade a gente estuda, mas no colégio não, que é o grupo de escritores da Presença. Salve, Zeca. Grande beijo. Que é o grupo de escritores da revista Presença, que foi uma revista na década de 30 que recuperou o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa morreu em 1935, em decorrência de problemas causados pelo alcoolismo dele, e estava muito isolado, muito sozinho. No fim da vida, o Fernando Pessoa estava muito assim, aquele final bem melancólico do alcoólatra mesmo, né? Sem emprego, sem dinheiro, com as roupas muito sujas e tal. Então há um grupo de estudantes e pesquisadores que recuperam o Fernando Pessoa lá de 1915, da revista Orfeu. Então, meu avô era próximo desses escritores da revista Presença. Então, na minha casa sempre teve muito livro. O meu avô trazia escritores para dentro de casa. O meu avô ajudou muita gente a sair de Portugal no período da ditadura salazarista. Embora meu avô não fosse um homem de militância política de esquerda, ele se opunha... Meu avô definitivamente não era um homem de esquerda, mas ele se opunha às guerras coloniais em Portugal. E ele tinha uma atividade política. Meu avô chegou a ser... Em Portugal se chama presidente da Câmara. É o equivalente aqui no Brasil a prefeito. Então, essa militância... que não é exatamente uma militância política, mas assim, essa circulação do meu avô entre muitos escritores e tal, eu acho que me aproximou da literatura, porque a primeira experiência que eu tenho com um livro, meu avô, como bom português, meu pai morava no 13º andar, a minha tia morava no 12º andar e meu avô morava no 3º andar do mesmo prédio. Então eu descia, pegava o elevador, ia para casa do meu avô, e lá a gente ficava lendo Fernando Pessoa. Eu acho que eu devo ter lido o primeiro poema de Fernando Pessoa que eu li, que eu não me lembro qual é exatamente o poema, mas eu me lembro claramente dele dizer: vamos ler Fernando Pessoa, com, sei lá, 10 anos de idade, 8 anos de idade. E então aí veio disso uma paixão pela literatura. Meu pai, como filho do pai dele, gostava muito de ler. Eu me lembro de uma época que meu pai assinava 2, 3 jornais ao mesmo tempo, ou assinava um jornal e comprava os outros. Sempre teve muito livro e muito papel em casa. Isso, inevitavelmente, me levou para a universidade, para letras, que foi o curso foi a graduação que eu fiz. Aí eu terminei a graduação, eu ingressei em 94 na universidade. E aí o que eu fiz foi... eu fiquei dando aula um tempo, eu não fui fazer o mestrado direto. Aí eu fiz o mestrado no Mackenzie, só que aí com um ingrediente a mais que você... Bari conhece. Eu também não vou te chamar de Tiago Barizon, vou te chamar de Bari, tá? Por favor, né? Muito bem, que foi no mestrado, eu tinha uma hipótese dentro da minha cabeça, porque eu achava, e depois acabei demonstrando isso no mestrado, que a canção Faroeste Caboclo da Legião Urbana era uma canção que tinha uma influência muito grande da literatura, especialmente da literatura da segunda geração e da terceira geração do modernismo no Brasil. Então eu achava que a trajetória de olha só quem está aí, Heitor e Denise. Meu Deus do céu, quando acabar essa pandemia, a gente precisa se encontrar.
Aliás, só deixa eu interromper, já fazer um adendo aqui, aproveitar que apareceu o Morpheus Clube aqui. Desculpa, Rogério. Para quem está assistindo, Morpheus Clube, do Heitor e da Denise, grandes incentivadores da música independente aqui em São Paulo. Muito. Tinham antes do Morpheus Clube a Livraria da Esquina, que a gente fez muita coisa, eu e Rogério. E deixar aqui o Morpheus Clube, como todo estabelecimento, está fechado e tem uma campanha para ajudar o Morpheus rolando no abacaxi. Então, Heitor, se você quiser mandar aí no chat o link para contribuir com a campanha no abacaxi do Morpheus, fica a dica se tiverem aí alguém com vontade de incentivar grandes apoiadores da cultura independente aqui em São Paulo. Heitor e Denise merecem. Depois eu espero que ele mande aí o link para isso. Desculpa, Rogério, segue aí. Imagina, imagina. Então, aí a hipótese era que em Faroeste Caboclo, da Legião Urbana, tinha... a Faroeste Caboclo seria uma espécie de ponto de conclusão de uma trajetória que é perceptível nos livros da literatura brasileira, né? Então, uma trajetória que começaria no Vidas Secas, que é o livro do Graciliano Ramos, que fala dos retirantes, né? Todo mundo se lembra disso da escola, a famosa família Fabiano, Sinha Vitória, menino mais velho, menino mais novo, e nunca nos esqueçamos da cachorra-baleia, né? Então, esse livro termina com essa família indo para uma cidade grande no sul. Aí tem um livro do João Cabral de Melo Neto, que é o Morte e Vida Severina, que narra a viagem de um retirante saindo do sertão e chegando a Recife, cidade do nosso saudoso Zeca, ali no Rio Capibaribe. E aí eu imaginei que Faroeste Caboclo seria uma espécie de continuação dessa história, porque o personagem daquela canção, que é o João de Santo Cristo, faz essa trajetória. Só que ele vai para Brasília e lá ele vira traficante de drogas, enfim, todo mundo conhece a canção. Então aí o mestrado foi sobre isso. No doutorado eu dei uma desviada. Tem uma curiosidade aqui que praticamente só eu e a minha orientadora sabemos. O meu projeto inicial de doutorado era falar de um compositor de música portuguesa, o primeiro... Opa, eu sei dessa história. Você lembra? Opa! Era falar do Antônio Variações, que é a primeira grande personalidade da música pop. Eu estou falando música pop, mas ele tinha elementos de pós-punk, de new wave, aquela, vamos dizer, aquela onda dos anos 80. O Antônio Variações. Eu e Portugal, né? Aquele meu avô era português. Então, o Antônio Variações era um cara que nasceu na região do meu avô, praticamente no mesmo dia que o meu pai, literalmente no mesmo dia e ano que o meu pai. E o Antônio Variações, olha o Daniel Nasser, meu querido aqui, um grande abraço. O Antônio Variações foi a primeira grande personalidade pop da música portuguesa, a primeira grande personalidade andrógina da língua da cultura em Portugal, quer dizer, uma espécie de uma mistura de David Bowie com Raul Seixas e Cazuza, mais ou menos assim, para as pessoas entenderem. Depois procurem o Antônio Variações na rede. Então, o primeiro projeto era falar do Antônio Variações. Só que, por uma série de motivos técnicos e acadêmicos, eu deixei de lado. Eu cheguei a escrever artigo a respeito do Antônio Variações, que é um artigo muito procurado na internet. A internet me dá notícia de quem vai atrás dos artigos. É um artigo bem procurado. Eu imagino que em Portugal muita gente deve estar pesquisando Antônio Variações agora. Bom, aí, então, no doutorado eu ia fazer isso, mas acabei fazendo sobre um romancista chamado José Cardoso Pires, por uma série de motivos que acho que não vem ao caso aqui. Essa era a época da identidade musical, né? Então, o que aconteceu foi que, quando eu escrevi o mestrado, aconteceu um daqueles acasos que a vida incrivelmente põe na nossa existência, que foi, eu me mudei nessa época para uma casa no Alto da Lapa, que era exatamente ao lado do Estúdio Show Livre, e isso sem eu saber. O Estúdio Show Livre, para quem não conhece, é aquele site que foi, eu acho que foi muito precursor, né, Bari? Foi muito inovador. Sim.
em apresentar shows ao vivo por streaming. Inclusive numa época Sim. em que a tecnologia de streaming não funcionava muito bem, né? Nós estamos falando de 2003, 2002, talvez. Não, um pouco depois, né? Foi pouco. Mas mesmo assim, 15 anos atrás, transmitir um show ao vivo por streaming, ninguém fazia isso. Sim. E aí eu me lembro de estar estudando para o doutorado, preparando o doutorado, e ouvi um barulho infernal no vizinho. Infernal. Eu fui até o vizinho e falei, preciso reclamar, porque a minha casa tremia. Então eu fui até o vizinho. Quem abre a porta é o Clemente. Quem abre a porta é o Clemente do Inocente. Oi, tudo bem? Eu falei, porra, eu sou seu vizinho, mas antes disso, você é o Clemente? Né? Então, eu era, assim, por um acaso, olha, tá na sala Bruna Moraes. Depois eu vou falar de uma história da Bruna. Que eu tive o prazer de assistir contigo lá no Bona. Exatamente, fomos assistir ao lançamento do trabalho dela lá no Bona. Aí eu conheci, quem estava tocando era o Sepultura nesse dia, para encurtar a história, que é uma das bandas que eu mais gosto. Aí o que aconteceu? Eu acabei me aproximando do pessoal do Show Livre, eles me deram uma coluna lá para eu falar das relações entre rock e literatura. Foi aí que a gente se reaproximou, eu e você, a gente fez a identidade musical. Aí a identidade musical, ela não foi uma atividade acadêmica, mas na minha história acadêmica, pessoal, foi talvez um episódio assim, talvez o mais importante episódio da minha vida nessa época. Em primeiro lugar, porque nós nos aproximamos, né, Bari? Eu e você, nós conhecíamos e tal, mas ganhei um amigo, tão amigo a ponto da gente ter encerrado a identidade musical e ter continuado amigos. Eu falo isso para todo mundo. Eu falo, é o único caso que eu conheço de fim de sociedade em que as pessoas continuaram amigas, né? Então, ganhei um amigo, ganhei muitos outros amigos, alguns deles estão aí na sala, Zeca, Raquel, o pessoal daquelas bandas que a gente trabalhou. A identidade musical, para quem não sabe, a gente produzia shows, né? A gente chegou a produzir, não produzir musicalmente, mas a gente fazia produção executiva. A gente chegou a lançar uns CDs, o CD dos Porongas, o CD dos Sons, mas a gente produzia mais show mesmo. O Zeca, que está aí na sala, por exemplo. Quantos shows do Zeca a gente não fez? Então, aí foi esse momento na minha vida em que, em vez de eu ficar dando aula, eu aprendi o que era o processo criativo, né? Aquelas pessoas que a gente conheceu naquela época, todos, sem exceção, aqueles que continuaram amigos e aqueles que depois que a gente perdeu o contato, não importa, todas aquelas pessoas me mostraram um Brasil que não era paulistocêntrico. Então, isso também deu uma virada na minha cabeça, né? Quer dizer, eu não cheguei a ir para Recife, mas eu estudei bastante a história de Recife por causa do Zeca, por causa da Volver. Eu fui para Belém, fui para Manaus e fui para Rio Branco, lá, né? Teve um festival dos Porongas. Ir para Rio Branco foi uma das coisas assim que abriu a minha cabeça. Ir para Belém abriu a minha cabeça. Quando eu fui para Manaus, cara, eu fui apresentar 2 artigos. Um a respeito do Madame Satã e um a respeito do Los Porongas, né? 2 bandas amazônicas. Então, foi o único evento acadêmico da minha vida que eu fiz 2 participações, porque eu tinha tanta coisa para dizer a partir da experiência da identidade musical, que eu produzi não mas 2 apresentações, que é um negócio que dá trabalho para Dedéu. Então, quando eu fui para Manaus, falar do rock amazônico, a partir da experiência que a gente teve na identidade musical, foi incrível, porque tinha uma mesa falando de Mário de Andrade, e lá fui eu falar, opa, estão falando de Mário de Andrade aqui em Manaus, quero ouvir. Cara, eram assim uns 4 professores universitários das universidades tanto do Amazonas quanto de outros estados do norte do Brasil,
todos acabando com o Mar de Andrade. Mar de Andrade não sabia nada de Amazônia, Mar de Andrade não sabia nada da cultura amazônica, falou groselha nesse trecho, falou groselha naquele trecho. Eu falei, cara, como é que pode, né? Quer dizer, a gente aqui em São Paulo, o Mar de Andrade é uma figura central na pesquisa de literatura, o Mar de Andrade é uma figura central. Olha, Lisandra, minha colega da 8ª série, está na sala. Boa noite. Também. Como é que as pessoas... Quer dizer, quando eu participei desse congresso em Manaus, já antes, mas quando eu participei desse congresso em Manaus, eu falei, cara, a gente vive numa bolha. A cidade de São Paulo é uma bolha. Para o bem e para o mal, claro, né? Uhum. As pessoas que a gente conheceu na época da identidade musical tinham vindo para São Paulo por uma série de motivos. Mais acesso a outras bandas, mais acesso ao mercado musical, etc. e tal. Mas eu não sei se você se lembra dessa hipótese que a gente levantou na época, que era que a ausência de matrizes populares de cultura na cidade de São Paulo revelava um déficit criativo, o que não quer dizer que não haja pessoas produzindo com criatividade em São Paulo. Por favor, ninguém me entenda mal que esteja nos assistindo. Mas a gente percebia que as bandas que vinham de fora de São Paulo traziam um repertório que a gente falava, cara, a gente não tem isso aqui, né? E aí, quando eu fui para o norte, isso realmente virou minha cabeça. Então, aí, a identidade musical foi um episódio que mudou a minha vida, eu posso dizer isso. Abriu a minha cabeça, eu fui estudar outras coisas. Um dos artigos mais legais que eu produzi foi aquele que eu produzi em parceria com você, que foi aquele artigo que a gente publicou numa revista da PUC. Até hoje, assim, eu me orgulho muito disso e tenho muito carinho toda vez que você fala a gente produziu, porque assim, aquela coisa, né? Hora bunda computador ali para redigir, não tem participação quase nenhuma, quase não, nenhuma minha ali, não, né? Mas aquele artigo não existiria se não fossem os diálogos que a gente tinha, né? Aliás, eu acho que é importante dizer que aqueles diálogos que a gente tinha na época da identidade musical foram o momento na minha vida em que eu mais pensei de maneira criativa. Nunca mais aconteceu na minha vida. É claro que era um outro contexto, né? Era Lula, havia dinheiro para cultura, o SESC não estava sob ameaça, né? Quer dizer, era um outro Brasil que a gente vivia, então tinha muito edital, tinha muito festival, quer dizer, então a gente tinha a possibilidade de pensar com muito mais liberdade em vez de ficar apagando incêndio, como acontece. Uhum. A Raquel está falando, a gente conseguia trabalhar, exatamente, a gente conseguia trabalhar. Sim. E dentro do mundo da cultura, eu imagino que seja uma parte importante do trabalho, espaço para refletir, espaço para dialogar. Isso a gente tinha muito. Bom, então aí, por motivos pessoais e tal, eu me desliguei da identidade musical e fui fazer o pós-doutorado na PUC, mas aí o pós-doutorado na PUC ele veio a reboque de tudo isso, porque teve uma reflexão que a gente fez nesse artigo na PUC, que era a reflexão da formação de público, né? Que era uma das coisas que a gente mais pensava na época da identidade musical. Que era aquela... E é uma carência até hoje, né? Ainda é uma necessidade até hoje. Eu não sei quem está me assistindo aí, mas eu convidei alguns alunos, porque eu falo muito dessa questão da formação do público, né? A internet vendeu um sonho, especialmente no saudoso MySpace, que nem existe mais, ou se existe ninguém mais usa, de que eu poderia fazer uma composição experimental de 45 minutos, botar na internet e encontrar o meu público. Havia essa ideia lá atrás, 2000, alguma coisa eu assim. acho que isso foi uma venda errada e uma leitura errada de quando começaram
os artigos a respeito da cauda longa e tudo mais, tal, E- que muita gente começou a enfiar esse discurso da cauda longa na goela de música independente, artista independente. A cauda longa, na verdade, só ajuda os agregadores e os grandes artistas, né? Porque o pequeno continua sendo pequeno, continua Exatamente. ganhando centavinho de Spotify e tudo mais. Exato. Ó, acabou de entrar na sala o meu aluno Jonathan, que é o aluno com quem eu dialoguei muito no ano passado. Aguardando, vamos lá, Rogério. Voltou? Voltou. Para mim tá tudo certo. Tá, tá. Pô, que pena, tava no embalo da formação de público, pô. Tava empolgado. Vamos dar só um minuto para o pessoal voltar? Vamos sim. Eu vou aproveitar, eu vou mandar aqui uma mensagem. Tem gente que caiu aqui e não está entendendo o que aconteceu. O Zeca voltou, o pessoal tá voltando. Beleza. Porra, bem na hora da empolgação da formação de público, que eu acho uma das questões mais importantes, até hoje ainda acho essa questão da formação de público uma coisa fundamental. E olha, Bari, eu vou te dizer sem falsa modéstia, sem excesso de importância nossa, mas também sem falsa modéstia, que esse conceito de formação de público era um conceito que a gente tinha que explorar, voltar a explorar. Pronto, então está entrando aí esse meu aluno querido, que é o Jonathan, e eu discuti muito com ele essa questão da formação do público. Porque o que nós percebíamos naquela altura, e quando eu digo nós, eu e você, que embora a internet abrisse a possibilidade para um repertório muito diferente, o público vinha com os padrões de rádio, vamos dizer assim, o público vinha com esses padrões de rádio e talvez nós tenhamos subestimado, porque ninguém sabia o que ia acontecer, né? Mas talvez nós tenhamos subestimado o poder que os canais tradicionais e depois novos canais ganhariam, né? Quer dizer, eu me lembro da gente desejar a chegada das plataformas de streaming. E hoje o que eu leio é que o Zeca depois acho que pode falar um pouco mais, eu não sei, só podemos falar nós dois, né? Mas eu me lembro de ler recentemente o Zeca e o Rafael Castro também, que não era muito próximo de nós, mas estava aqui naquele mesmo contexto em que a gente estava trabalhando a identidade musical, de perceber que as plataformas de streaming, como você falou antes da gente ter o pequeno problema técnico, elas são prejudiciais aos médios e pequenos e acabam privilegiando, claro, em primeiríssimo lugar, a plataforma, e em segundo lugar, os artistas que já têm uma carreira pré-internet muito consolidada. E claro, existem as exceções, é óbvio, existem exceções, existem fenômenos de internet. Mas sabe o que eu acho, Rogério? Eu acho que, desculpa te interromper, claro, imagina. mas é que eu acho que, na verdade, eu acho que a internet como um fenômeno de consumo é muito novo, né? Então, todas as experiências que a gente vê, na verdade, a gente vê réplicas de modelos que já aconteciam sendo simplesmente passados para o digital, né? Então, quando todo mundo vem com aquele papo, né, de quebra de paradigmas econômicos, sabe, quebra de paradigmas de modelos, aí fala do Uber, né, que é a maior empresa de transporte do mundo que não possui um automóvel, né? Aí fala, sei lá, Facebook, a maior empresa de mídia do mundo e não publica, não produz conteúdo nenhum. O Airbnb, a maior empresa de hotelaria e não possui nenhuma unidade habitacional. E o Spotify, a maior empresa, vamos dizer hoje, né, de distribuição musical, de fornecimento de música, e na verdade ela é só uma agregadora de artistas, selos, gravadoras pondo o seu conteúdo lá. E cara, não tem na verdade assim quebra de paradigma nenhum, né? Porque na verdade ainda continua sendo um número ali de pequeno de acionistas que controlam tudo, ganham a maior parte ficam com a maior parte do lucro, a distribuição para quem está lá entrando mesmo com a mão de obra, seja o motorista do Uber, seja o músico independente, continua
sabe, mínima, né? Esse cara continua não ganhando nada. Então, o modelo não mudou, Não, né? E realmente, desde MySpace, né? Desde essa época que a gente continua vendo dessa mesma forma. é, Isso, é, apesar de que isso não limita a capacidade criativa, como a gente bem sabe, né? sim. Então, eu fico pensando, a partir disso mesmo que você está falando, como, como era acertada aquela ideia que a gente tinha naquela época de que o público precisava de formação. É claro que era um conceito complicado, porque se eu digo que alguém precisa de formação, eu estou sugerindo que essa pessoa precisa ter mais cultura, alguma coisa desse gênero. Mas, na verdade, não era isso. Né? Passava Uhum. longe disso. Na verdade, a gente percebia que havia determinados padrões, tanto de composição quanto padrões de mercado, que impediam ao público que ele expandisse o seu repertório, né? Em boa medida. Inclusive, uma falsa diversidade de repertório impedia que ele tivesse que ele desfrutasse de um repertório mais radicalmente diferente. Essa foi a coisa mais Posso? interessante, eu acho, que a gente pensou naquela época. Sim. É, só aproveitando aí o gancho, porque isso me lembra muito. Na verdade, uma coisa é que eles deram uma passada, eles apareceram online e saíram, o pessoal do Sargasso Night Club, É, né, que a gente viu, inclusive ontem, né, fazendo a live junto com o Zeca, e com eles, eu fiz uma live também com eles, eu estava comentando justamente disso, e também com o pessoal que tem um coletivo de comunicação aqui em São Paulo chamado Sala Secreta, e que você falou, né, você chegou lá no norte, né, em Manaus, você foi ver o pessoal falando de Mário de Andrade e eles descendo a lenha em Mário de Andrade, né? E eu acho que isso acontece, tanto isso da gente aqui em São Paulo, indo para outras capitais, outros estados, e até dentro da cidade mesmo, quando a gente vai na periferia da cidade de São Paulo, que sem assim, dúvida. a gente sempre corre um tremendo risco da gente, branco, com aquela formação eurocêntrica, tudo mais, achar que a gente vai para fora de São Paulo e até dentro de São Paulo, para fora do centro de São Paulo, achando que a gente vai ensinar alguma coisa, que a gente vai levar, sabe, o que que é a cultura, o que que é que tem que ser feito. E agora o que acontece é que a gente vê uma tentativa de normalizar e eurocentrizar essas manifestações, né? Então, quando a gente olha qualquer manifestação que tenha uma descendência africana, por exemplo, a gente tenta trazer aquilo para uma leitura branca, É, eurocêntrica, né? E é a população que está na periferia, que tem um tremendo poder de consumo, porque a periferia consome muito, uhum, né? A gente tem essa ideia, né, de que a periferia é pobre e não tem nada a ver, né? A uhum. periferia consome muito, que tem a ver com isso que você está falando. A gente impede essa formação, né, de público, É, até às vezes com a melhor das boas vontades, porque a uhum. gente parte de uma ideia de que essa é uma formação de público, né? É, Ensinar as pessoas a consumir o que é a cultura. E realmente não é, né? A não gente é, tem que só como que essa pessoa adquire um senso crítico, né? Como é, que essa pessoa analisa uma obra e ela forma aquilo que para ela é bom, não é bom, que ela gosta ou que ela não gosta, né? é. Eu li recentemente na revista Cult, teve um dossiê, acho que está até aqui perto, depois se quiser eu mostro. Teve um dossiê, a Cult ela tem uns dossiês, né? Então tinha o dossiê Macumba, né? Eu li, Então, eu tava, tá esse, aqui do lado também, em algum lugar tá aqui. pois é, tem um artigo do Luiz Antônio Simas nesse dossiê, em que ele fala do drible como uma expressão. Ele compara o drible no futebol com a síncopa, terminando com A, né? Com a síncopa Uhum. é, da, da, da musicalidade africana como formas de ruptura com a linearidade branca eurocêntrica. Né? Então, eu tenho para mim o seguinte, que quando lá atrás a gente falava de formação de público, a gente estava pensando nesse tipo de coisa. Né? Quer dizer, Uhum. claro que a gente não pensou nesse exemplo,
Mas o que a gente tinha em mente quando a gente falava de formação de público era exatamente a gente procurar aquele tipo de composição que rompesse em alguma medida com, com uma estrutura linear de composição, um sucesso predestinado. Olha, nasceu para ser um hit, nasceu para ser um sucesso. Ontem, na live do Zeca com o pessoal do Sargasso, alguém falou, né, que neste momento as pessoas devem parar de pensar na carreira e devem pensar mais na arte. Eu achei, isso, né? Quer dizer, em alguma medida, claro que na época da identidade musical a gente estava trabalhando e aquilo era, para mim, uma fonte de renda, para você, a fonte de renda. Então, claro que havia uma dimensão mercantil, vamos dizer assim, na identidade musical. Mas a identidade musical e aquelas reflexões que a gente fazia, e o Zeca contribuiu muito nessas reflexões e outras pessoas que estavam próximas, eram reflexões que iam muito além dessa expectativa de mercado. Isso foi a coisa mais interessante da época, né? Quer dizer, eu acho. Aí depois, enfim, eu estou me apresentando ainda, são 8h40, né? Mas aí... Mas o papo foi, porque isso, né? Tipo, a gente vai falando, mas tudo tem a ver com essas questões de como que as artes se influenciam e tudo mais. Porque para o público, na verdade, assim, o que vale a pena é você entender o que é isso, né? E formação de público parte desse pressuposto, né? E você adquirir ali um meio de analisar criticamente uma obra, né? E aí, tudo isso para dizer que, a partir daquele momento, eu corrigi a pesquisa no doutorado e aí a minha pergunta na pesquisa do doutorado era essa: em que medida o romance que eu estava pesquisando não fazia isso no plano da literatura? Aquilo que a gente pensava no plano da canção popular foi o que eu procurei no romance que eu pesquisei. Depois, quando eu fiz o pós-doutorado, foi o que eu procurei no romance. Esse está aqui, esse dá para mostrar. Que é um romance do século XVI, publicado no século XVII. São só esses 2 volumes aqui, no total dá quase 1000 páginas. É um romance publicado no século XVI, escrito no século XVI, publicado no comecinho do século XVII, em Portugal de novo. E a hipótese de pesquisa desse romance foi precisamente essa. Em que medida esse romance refletia uma ruptura nas formas literárias canônicas na época e de que maneira isso contribuía para a formação do público que eventualmente teria esse romance. Não vou falar mais detalhes, porque me levaria muito longe da questão. Mas, enfim, o que eu fiquei perseguindo esses anos todos, do ponto de vista da pesquisa, foi esse conceito de formação do público. E, espera aí, tinha uma outra coisa que eu queria falar. Paralelamente a isso, aí eu também, incentivado por aqueles artistas com os quais a gente trabalhava, eu também achei que tinha chegado a hora de eu publicar alguma coisa. Então, aí eu publiquei A Carta ao Meu Pai, que foi... um romance bem curtinho, né? Que foi publicado originalmente na internet, depois eu levei para livro. Agora, o ano passado, eu publiquei um livro de contos, que é o Contos de Elevação e Desapontamento, são meus textos literários. E eu tive uma grata surpresa, deixa eu ver se a Bruna está aí, dá para ver quem está aí? Eu não sei se a Bruna Dá, deixa eu ver. Tá sim, tá então, aí. Eu tive uma grata surpresa que a Bruna, que foi minha aluna na faculdade, na FMU, fuçou o meu blog, foi literalmente isso. Ela disse que a gente é parceiro numa composição, mas a gente não é parceiro nessa composição, a composição é dela. Ela viu num poema que eu tinha publicado no blog, porque eu não sou poeta, eu me divirto escrevendo poesia, mas eu não sou poeta. Ela viu num poema que eu publiquei no blog uma canção e transformou uma parte daquele poema numa canção.
Então, também teve isso, né? Quer dizer, eu não estava só na pesquisa, eu também acabei, publiquei 2 livros, alguém pegou um poema meu, esse alguém chamado Bruna, que está aí na sala, pegou, pois é, tá vendo? Depois de ler quase todo o blog, ela escolheu um poema e transformou numa canção que é lindíssima. Então, aí tive essa chance de ter uma composição musical, embora não seja música. Sou parceiro, oficialmente sou parceiro. A verdade é que eu nem sei como agradecer. Na época que ela lançou, eu agradeci de coração 1000 vezes, porque eu nunca imaginei que eu ia ter uma composição como letrista, mas foi o que acabou acontecendo. Então, aí foi isso. E nesses livros, mais no segundo do que no primeiro, tinha essa tentativa também de produzir uma literatura não linear, dentro dos meus limites, e de novo, sem grande... não quero me autoelogiar, mas assim, acho que foi uma experiência que eu fiz. Eu gosto dos 2 livros que eu escrevi, mas especialmente do segundo, porque eu experimentei no segundo. Nos contos que eu escrevi, eu fiz uma experimentação mesmo, no sentido de ruptura com uma linearidade mais mercadológica, mais de entretenimento, alguma coisa assim. Pronto, acabou a ação. Só aproveitar aqui. Oi? 8h44. Não, tudo bem, a gente pode fazer, sei lá, a gente pode ir fazendo umas lives nossas também mais pra frente. A gente faz aqui as conversas de Rogério Barizon, sabe? A gente não entra pelo lado, não entra pelo lado B, entro pelo meu pessoal. A gente pode ficar falando. Quem quiser acompanhar as doideiras que saem. E aí teve duas experiências muito interessantes, só que aí elas são mais literárias. Uma foi participar de jurado do Prêmio Jabuti, isso foi muito legal. E a outra foi participar da diretoria da União Brasileira de Escritores, onde eu estou agora. Essas experiências também me deram... Aquilo que eu vivi com a canção na época da identidade musical, de conhecer as pessoas envolvidas no processo, etc., agora está acontecendo do ponto de vista literário com a UBE, com a União Brasileira de Escritores. Porque aí eu tenho conversado com muita gente, tenho conhecido muitos escritores. Realmente aí isso muda um pouco a perspectiva, porque o professor de literatura de escola e de cursinho, ele fica muito preso nos mortos, né? Você só fala de morto. Quando você é jurado de um prêmio literário e participa de uma organização, veja, a ideia da União Brasileira de Escritores é do Mário de Andrade. Embora ele não tenha fundado a União Brasileira de Escritores, ele fundou uma outra instituição que depois se fundiu com uma terceira, e essas duas geraram a UBE. A ideia é do Mário de Andrade. Então, estar na União Brasileira de Escritores me coloca em contato com muito escritor, e escritor vivo, gente viva, gente que está produzindo agora, né? Então é uma perspectiva diferente da perspectiva de ser professor de literatura. Aproveitar e pegar as perguntas que estão vindo. Primeiro que o Zeca lá atrás falou, né, desses modelos mercadológicos, né, e aí ele citou a trama virtual, né, que tinha um aspecto mais de pesquisa aprofundada, né, então não replicava somente um modelo que já existia dentro de uma plataforma digital. Raquel lembrou, né, um verso ali do Los Porongas, né, ela lançou aí, né, o caminho é melhor que chegar, né, isso eu acho que acho que se de um lado a gente começou essa live toda para falar de como a literatura influencia a música, eu acho que eu posso falar que essa música me influenciou assim na vida, né? Então acho que hoje eu levo muito essa coisa do caminho, né, mais importante do que você chegar lá. E agora a Cris, ela perguntou onde achamos a música, o seu poema que foi musicado. Bruna, você consegue colocar o link aqui? No comentário dá para colocar link? Ou o perfil, dá. Não é link clicável, então de repente se ela só colocar o canal dela onde está, ou se está no Spotify o nome, né? Se procurar como
se procurar, né, no Spotify, como que acha, então. Aí, porque tá no Spotify, não tá? Tá a Bruna lançou no YouTube e depois o disco tá em todas as plataformas. Que chama Nua, né, Bruna? Então, se procurar Bruna Moraes E, nua no Spotify, encontra, e o nome da música é? peraí, deixa eu já achar. Colocar o link, mas não adianta. O disco se chama, o álbum se chama Nua, o disco é ótimo, né? O álbum se chama Nua e a canção chama Aérea, que foi uma sacada da Bruna. Uhum. E então, o que mais? Então, não, acho que de pergunta por enquanto foram essas, né? Mas quem tiver alguma pergunta, quiser lançar aí alguma questão, tanto do tema que a gente está falando, né? Literatura e música, como alguma coisa mais específica do que a gente falou de formação, fica à vontade para entrar aí na conversa. Né? E tem uma coisa que, assim, eu, depois de identidade musical, eu trabalhei um tempo também na Ingresso Rápido, então voltei para essa coisa mais corporativa. Depois agora, aliás, né, estou agora voltei para a produção cultural. Estou trabalhando muito com teatro, mas a gente fez já lançamento de livro, a gente já trabalhou com vídeo, com fotografia. Então, eu acabei ampliando um pouco essa parte da produção cultural. E é uma coisa que, essa questão da formação de público é fundamental em praticamente toda a linguagem, né? É, Então, é. no teatro a gente sofre muito. A minha esposa é atriz, né? Então, eu vejo, né? E como comecei a trabalhar muito com produção teatral também, vejo isso muito na pele. E ela fala, né? Que se hoje, aqui em São Paulo, acabasse, né, de repente não tem mais nenhuma peça de teatro em cartaz, como está acontecendo hoje, né, por Nesse- conta da pandemia, né? Mas se realmente acontecesse de não ter mais nenhum espetáculo, só quem realmente ia sentir é a classe teatral, Sim. né? Uhum. Então tem uma questão que eu acho que para o teatro é um pouco mais complicado, até porque você não tem um Spotify do teatro, né? Então a música ainda de uma forma ou de outra se consome, você está sempre ouvindo música, você tem, né, o Spotify no seu celular, você está o dia todo ouvindo música. Apesar, né, de mercadologicamente a música ser mais nova que o teatro, né? Se a gente for falar em termos mercadológicos, econômicos, né, de exploração da linguagem musical, né? O teatro é mais antigo que a música, mas ele sofre, vamos dizer, com uma falta de desenvolvimento tecnológico que é da linguagem, né? Não é que, né, não é culpa de ninguém do mercado, não é culpa de ator, não é culpa de produtor, não é culpa de público, é questão da linguagem, né? Eu não sou nenhum estudioso de teatro, eu sou um entusiasta e um leitor é, amador, vamos dizer assim. Conheço pouco de teoria do teatro, mas do que eu vejo, Bari, o teatro especificamente, sempre, pelo menos desde o século XIX, ele tem esse papel de resistência do ponto de vista das artes como um todo. O papel do teatro, em certa medida, óbvio que ele não é só isso, mas o papel do teatro, em certa medida, sempre foi ser uma arte de resistência pela sua própria forma, né? Uhum. Em tempos de internet, me parece que esse vai ser o novo grande de internet combinada com pandemia. Esse vai ser o novo grande desafio do teatro, né? Quer dizer, como é que ele se mantém de pé nesta época. Veja que, por exemplo, a Isa já está fazendo, né, uma peça online e aí é isso, quer dizer, acho que o teatro vai se reinventar como forma artística, mas não desaparece. Não, Duvido, assim. não, também acho que não. Se reinventa como forma, mas não desaparece. E, cara, essa pandemia ela pode durar bastante, mas não vai durar para sempre. E assim que essa pandemia acabar, eu tenho certeza que voltam as expressões de teatro de rua. As pessoas estão doidas para voltar para a rua. Então, eu postei um artigo aí outro dia, que eu li um artigo interessante,
falando exatamente isso, né? Quer dizer, que hoje a resistência do teatro... Porque hoje nenhuma arte, inclusive a música, nenhuma arte é tão presencial quanto o teatro. É claro que eu posso ir a um concerto de música. Eu posso ir ao concerto de música. Mas hoje se consome muito mais música via internet, claro, né? Então, não há nenhuma arte tão presencial quanto o teatro, e eu acho que isso vai ser, só para usar uma linguagem mercadológica, provavelmente esse é o diferencial do teatro nos próximos anos, né? Todo mundo vai querer coisa presencial nos próximos anos. A gente vai sentir, claro que eu estou conjecturando aqui, mas eu acho que a gente vai sentir muito no futuro próximo a falta do calor humano, a falta da presença, a falta do abraço, a falta do olho no olho. Então talvez essa seja uma brecha para o teatro crescer. Eu acho que a gente... eu acho que só tem uma questão que, assim, eu acho que a gente vê isso de novo dentro de uma bolha, né? Que é isso, tipo, que a bolha até de quem está se protegendo, né? Porque, assim, eu não saio de casa, você não sai de casa, as pessoas com quem eu tenho contato não saem de casa, mas, assim, se você olha pela janela, vida segue, tá todo mundo na rua, você vê shopping reabrindo e pico de doença surgindo por conta disso, né? Então, eu acho que existe talvez um espaço, como você falou, né? O teatro vai se reinventar nesse período, vai experimentar linguagens, né? Mas eu acho que o que talvez seja um grande gancho para o teatro é justamente da formação de público, porque tá todo mundo online, tá todo mundo procurando o que fazer. A ISA, que o National Theatre de Londres, colocou praticamente toda semana uma peça nova de graça para as pessoas assistirem. Óbvio que não é o teatro online, né? É uma peça gravada, não está sendo encenada na hora, é uma peça gravada, mas tá todo mundo realmente atrás. Então acho que talvez seja um momento de conseguir formar público, né? E eu acho que isso serve para qualquer artista, né? Acho que várias linguagens podem se beneficiar disso. Só aproveitar, o Zeca está fazendo pergunta aí, ó. Meus alunos sempre perguntam o que ler diante de tantas opções. Os jovens nunca leram tanto, mas o que é que eles estão lendo? Que é um assunto super complicado, que é o da curadoria, né? Agora, queria dizer que o Zeca, neste momento, fez o papel do ponta esquerda, que cruzou, né? Quer dizer, para o que ler, né? Cruzou para o centroavante. Então, olha, Zeca, eu não sei. Primeiro, o que eu tenho ouvido muita gente dizer é que viu a quarentena como oportunidade de leitura, mas ninguém está conseguindo se organizar para ler, né? Então, tem muita gente que a suposta ideia de que, que delícia, vou ficar em minha casa por 3 meses, essa ideia não procedeu muito. As pessoas estão encontrando muita dificuldade. Olha o Ricardo Ramos Filho, meu grande amigo, aí a gente já fala disso. Então, Zeca, agora, se as pessoas conseguirem se organizar para ler, eu sugeriria uma combinação de aquele clássico que você não leu, sabe assim? Aquele livro que você tem, você fala, puta, um dia eu vou ler esse livro. Essa é a oportunidade. Eu não digo nenhum, porque acho que cada um deve ter esse seu clássico esperado e tal. Aquele clássico que quer ler e nunca leu. Se eu tivesse com tempo para ler, porque eu só estou lendo, eu só estou conseguindo fazer as minhas leituras regulares, não está me sobrando tempo para ler. Mas se eu tivesse com tempo sobrando para ler na quarentena, eu leria alguma coisa do tipo Guerra e Paz, sabe assim? Algum clássico daqueles de Os Miseráveis, tipo 1000 páginas, alguma coisa assim. Então eu combinaria uma leitura de um classicão com uma leitura de uma contemporânea, mas contemporânea mesmo, gente viva. O Ricardo está aqui. O Ricardo, para quem não conhece, é o presidente da União Brasileira de Escritores. É alguém com quem eu tenho aprendido muito nos últimos anos. E, especialmente, eu tenho aprendido muito a ler os vivos.
com o Ricardo. Embora o Ricardo seja de uma família muito literária, o Ricardo é neto do Graciliano Ramos, filho do Ricardo Ramos Filho, ou seja, dois grandes escritores da literatura brasileira, e o Ricardo também é um grande escritor da literatura brasileira. O que eu mais aprendi com o Ricardo foi a olhar para os autores vivos, para os autores contemporâneos. Então eu combinaria um clássico, Zeca, com uma autora, por exemplo, a primeira que está me vindo à cabeça, porque eu gosto muito dela, que é a Maria Valéria Rezende, que é uma autora viva. Oi, Zé Carlos, te vimos aqui. Já falamos. Ele está lendo, acho que é o livro que ele está lendo, né? Isso, que é Lisboa em Pessoa, de João Correia Filho. Então eu combinaria um classicão daqueles de 1000 páginas com um autor contemporâneo, aí tem vários para sugerir. Sei lá, Daniel Galera, Joca Reines Terron, o próprio Ricardo Ramos Filho, que tem um livro de crônicas, que foi o último que ele lançou. Então, algum autor bem contemporâneo, combinado com um clássico. E se eu tivesse com tempo sobrando, eu faria um exercício de leitura de poesia. Eu acho que a poesia, Bari, ela padece de um problema similar àquele que a gente falou do teatro. Tanto que é muito maluco hoje, porque o mercado de poesia, ele me lembra muito o mercado musical na época que a gente tinha a identidade musical. Praticamente, quem lê poesia são os poetas, né? Você não tem um mercado de poesia consolidado, em comparação, é claro, com o mercado, por exemplo, de romance, com o mercado de narrativa curta, de conto. E tem, assim, eu acho hoje que a literatura brasileira vive um boom que ela não vivia há muito tempo, assim, ou talvez um boom inédito, né? Tem uma literatura de autoria feminina despontando. Eu cito aqui uma escritora que eu gosto muito, que é a Conceição Evaristo, mas não só ela. Só de olhar aqui, Micheline Verunsky, que é uma escritora viva, uma escritora que já morreu, mas que foi redescoberta recentemente, que é a Hilda Hilst. Então, há todo um processo de visibilização de uma literatura de autoria feminina que eu também acho que vale muito a pena investigar. O Ricardo tem uma pergunta. Posso já ler direto, Bari? Posso? Sim, eu queria já ir seguindo aqui para o final, aqui que já deu 9, né? Já deu 9. Mas a gente teve uma pequena interrupçãozinha ali no meio. Sim, não é. Mas acho que é uma pergunta super pertinente, mas vamos conduzindo para o final. Assim, eu não sei com relação à literatura, mas falando dessa questão dos direitos autorais, né, e estando numa sociedade que não preza, né, pelos direitos, né, dos compositores, dos escritores, né, pelo menos assim, o que eu tem uma leitura, depois, Rogério, eu queria ver o que você acha. Eu falo muito pelo lado da música e o que eu vejo do teatro, né? Como agora houve, né, toda essa digitalização, né? Tem já bastante estudo, né, sendo publicado a respeito, né, de como que se dá o pagamento dos direitos do que é executado numa live, né? Então tem pessoal realmente do jurídico aí de editoras e tudo mais trabalhando, conversando para ver, né, do ponto de vista jurídico, né, como que se faz a cobrança, né, de um direito autoral de uma live, como que se afere, né, tudo isso. Mas do lado, pelo menos assim, da música, e aí acho que o Rogério completa, acho que esbarra muito numa questão do baixo associativismo, né? A grande maioria dos compositores independentes, porque daí a gente esquece os grandes compositores e os grandes, porque esses aí recebem direito autoral, direito conexo, ECAD paga, recebe muito bem por conta disso, né? Mas existe uma questão que o independente não. E a grande maioria dos músicos independentes não são associados a nenhum órgão. E não existe, né? Tipo, a gente tem a Ordem dos Músicos do Brasil, mas que não é uma organização representativa como deveria ser dentro de uma classe enorme que é a dos músicos, né? Então acho que
essa questão dos direitos esbarra nisso do baixo associativismo, né? No teatro não tem tanto, né? No teatro eu vejo que o pessoal cuida, assim, dos direitos, do que está executando, do que está montando. Às vezes esquece um ponto ou outro, né? Então, eu acho que tem muita gente agora nesse momento do online que está aí com os direitos autorais de uma peça para montagem em teatro, mas não sabe se naquele contrato está permitindo gravar, exibir no meio público como a internet, e isso pode gerar uma consequência ali para frente, né? E eu acho que tem um pouco de um meia-culpa do artista que tem que fazer, de abraçar um certo assistencialismo que sempre houve, né? E fornecer muito, né, da sua obra de graça. Então, um músico escreve uma música, ele sai correndo para querer colocar de graça e tocar por qualquer preço. E aquele é o meio de subsistência do artista. E eu acho que tem um pouco assim de uma falta de valorização do próprio trabalho, né? Então, isso que eu estou vendo do ponto de vista de música e de teatro, que eu entendo um pouco mais. Não sei se o Rogério quer completar com alguma coisa referente à É. literatura. Então, eu tenho uma coisa que me revolta profundamente, tem uma coisa que realmente, para mim, eu fico muito bravo, que há uma cultura do compartilhamento, e nós já conversamos isso muito, né, Bari? Há uma cultura do compartilhamento do livro, uma cultura do compartilhamento da música, uma cultura do compartilhamento do material didático, né? Por exemplo, eu vejo isso como professor, né? Quer dizer, quantas vezes eu não encontro material que eu suei para preparar, aparecendo aí nos sites de compartilhamento de material didático. Agora, o mesmo sujeito que acha que essas coisas têm que ser compartilhadas, porque afinal isso é cultura, ele não vai aqui como é que chama? No Starbucks, pedir para o Starbucks compartilhar com ele um frappuccino, né? Quer dizer, então, eu acho que tem diversas facetas aí. Uma é uma faceta tecnológica. Nós estamos, de fato, enfrentando uma questão tecnológica de compartilhamento e de barateamento do livro, da música, do cinema, tá lá o Netflix, da produção audiovisual, mas esse barateamento não remunera o artista. Então eu concordo com o Bari, né? Quer dizer, não falando só do compositor de canção, mas assim, a cultura do compartilhamento, ela não remunera. Só tiremos os grandes artistas daí. Esses sim, esses recebem a remuneração. Mas o artista médio, o artista pequeno, ele recebe uma remuneração residual em relação à produção dele. Isso é revoltante, mas o Bari diz uma coisa que faz sentido. Também falta nessas classes artísticas uma capacidade de se aglutinar e de lutar pelos seus direitos. Inclusive, quem fez a pergunta, eu repito, foi o Ricardo Ramos Filho, que é presidente da União Brasileira de Escritores, e nós sabemos, é muito curioso, Bari, porque muitas coisas que eu vejo na UBE, eu via quando a gente trabalhava na identidade musical. Né? Quer dizer, o escritor que quer muito ser lido, mas ele não vai nos eventos dos outros escritores, ele não vai no lançamento dos outros escritores, ele não lê os livros dos outros escritores. Ele quer ser lido, mas ele não quer ler. Nós víamos isso na época da identidade musical. O artista, o compositor queria espaço para tocar, mas ele não participava do show dos outros compositores. Então, nós temos um limite que me parece ser tecnológico, né? Quer dizer, que as ferramentas de compartilhamento estão aí. A chave é controlar como? Obviamente, eu não tenho resposta para isso. Mas a pergunta do Ricardo é qual é o futuro? Diante dessa questão tecnológica, acho que o futuro é sombrio, primeiro. Segundo, também acho que o futuro é sombrio do ponto de vista da aglutinação dos artistas. Explico por quê. Não sei se estou estourando muito tempo, Bari, prometo ser breve. Tem uma questão que é a cultura, vamos dizer assim, cultura
um pouco egoísta, um pouco egocêntrica. Oi, Paulo Mauá, grande Paulo, é o representante da UBA em Santos. Existe uma cultura muito individualista, essa é a palavra, que faz o artista não se aglutinar com outros artistas. De certa maneira, a neoliberalização da arte, ela fez o artista, em vez de o artista ver sentido numa ideia de movimento, numa ideia de aglutinação, o artista está cada vez mais individualista. Ora, isso gera isso também me parece sombrio, porque se os artistas estão desaglutinados, quem é que vai lutar pelo direito autoral do artista? Se não for o próprio artista, quer dizer, e é muito maluco, né? Porque a gente diz, olha, as artes servem, elas não são só para isso, né? Quer dizer, mas as artes devem servir também para uma ampliação de repertório, de uma visão mais crítica do mundo, mas muitos artistas, a Bruna está dizendo que isso está mudando lentamente, tomara, eu espero que eu esteja errado, Bruna, mas o que eu vi no meio da composição musical e vejo também no meio da literatura é que muitos artistas veem com maus olhos a ideia de ter um grupo de artistas que lute pelos direitos autorais, que lute pelos direitos do artista, que zele então, é o Zeca falando, né? Tanto é que o conceito de cena, movimento, perdeu força com a virtualização. Já tinha perdido força, né, Zeca? Se você olhar a literatura da década de 40 para cá, década de 40, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Isso já vem perdendo força ao longo do século XX, né? Com a virtualização, ficamos todos... É mais que tempo, na minha leitura, de a gente perceber que, por mais que nós tentemos ser tão críticos quanto nós pudermos, os processos de neoliberalização, de uma mercantilização radical da vida e da cultura, nos atingem a todos. Nos atingem a todos. Então, é um desafio, é uma fronteira. Esse é um dos motivos, não é o único, mas esse é um dos motivos pelos quais eu estou com a União Brasileira de Escritores, né? Porque ela é a mais antiga instituição ligada à luta pelos direitos do escritor no Brasil, a mais antiga no Brasil, construída pelos escritores para lutar pelos direitos dos escritores, porque de fato é uma coisa que eu acredito, né? Então eu não vejo, viu, eu acho que os tempos são sombrios e eu também acho. Acho que os tempos são sombrios e vejo grandes dificuldades no horizonte para reverter esse processo de uma mercantilização radical das artes, de uma neoliberalização radical do mundo das artes. E a precarização do artista que só continua, né? Então, isso já vem de tempos. Rogério, eu acho que a gente podia até combinar de fazer uns papos desses. Semana que vem a gente faz mais. A gente pode pegar esse gancho que a gente começou, porque acho que tem esse trabalho, essa questão toda aí da precarização do artista que a gente pode falar, mas aí a gente combina. Tá bom. Queria agradecer demais a sua participação. Obrigado por ter topado ficar um pouquinho a mais aí com a gente também. E vamos combinar. A gente bate mais um papo desses. Tipo, eu não tenho programação nenhuma para fazer. Eu estou aqui em casa, então... Então, vamos fazer. Obrigado. Primeiro, eu quero dizer aqui para todo mundo que está na sala que vocês tiveram uma amostra muito miúda de um período de 7 ou 8 anos que eu tive na minha vida ao lado desse sujeito que me entrevista, em que nós tínhamos 3 ou 4 horas desse tipo de conversa aqui a cada 2 ou 3 dias, né? Então,
primeiro foi... eu não quero usar a palavra nostálgico, porque dá uma ideia de, as nossas vidas mudaram e eu estou feliz com a minha vida hoje, eu sei que você está feliz com a sua vida hoje, mas assim, aquilo de melhor, né, Bari, que a gente viveu na época da identidade musical, está aqui acontecendo hoje, né? Então, quero te agradecer de coração, né? As melhores coisas que a gente viveu naquela época eram essas conversas e conversas do tipo entre mim e você e entre nós e outras pessoas, o Zeca, que está aqui, por exemplo, a Raquel, que estava aí, que a gente falou muito sobre edital, muito sobre política cultural naquela época. Então, quero agradecer e agradecer as pessoas que estão aí, Paulo Mauá, Ricardo Ramos, o Zeca, Fernanda Talari, que foi minha aluna, a Bruna fica insistindo para a gente continuar a parceria. Eu preciso dizer, inclusive publicamente, eu não me acho grande poeta, Bruna. Ela fica insistindo para eu mandar os poemas para ela. Eu não gosto, mas todos que estavam na sala... minha mãe, olha aí, ó. Tá lá. As pessoas que estavam na sala, eu agradeço a presença, de coração. Agradecemos demais. E Pusca, eu acho que tem uma coisa dessas nossas conversas que a gente falava também, e que éramos só nós dois, e de repente essa virtualização, pelo menos isso traz de bom, que é aquilo que a gente sempre falava também, né, da democratização do conhecimento, da democratização das experiências, né? Então, se o tanto que a gente pôde, né, que a gente passou, e mais o tanto que as pessoas que estão assistindo a gente também, cada um teve sua experiência e tem suas histórias, e como isso também pode enriquecer a nossa conversa aqui, de repente isso... Vou jogar, porque o Rogério sabe, né? Eu gosto de ficar agitando, né? Depois, como faz para fazer funcionar, são outros 500, mas eu vou jogar. A gente podia começar um grupo mesmo de discussões sobre essas coisas todas que a gente está falando, achar uma outra plataforma, né, que não seja só essas lives, né, que só dá para a gente ficar lendo o que cada um fala, mas vamos pensar, a gente monta mais uma semana que vem, começa a juntar a informação das pessoas, quem quer participar dessas discussões, que são as coisas que podem entrar no campo da educação, da filosofia, da sociologia, e que eu acho que às vezes na arte isso fica muito fechado dentro dos artistas discutindo, e que não deixa de ser um trabalho de formação de público se a gente consegue trazer gente para ouvir isso, né? Então, joguei. É aquela coisa, né? Postei e saí correndo. Então a gente marca... Então, Rogério, muitíssimo obrigado. Saudade. Pessoal, fiquem em casa, se cuidem e a gente combina mais alguma coisa em breve. Grande beijo. Foi uma alegria para mim. Beijo. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Bari, vai estar disponível, a conversa fica disponível no YouTube depois, não fica? A gente teve um problema na hora do download dos stories, estava dando um pau louco lá no Instagram. Eu consegui baixar até semana passada, essa semana não consegui mais, mas quem quiser ver as conversas antigas estão realmente no nosso canal do YouTube, lá do B Musical, no YouTube. Se tudo der certo com essa live, eu vou baixar e vai estar na íntegra disponível no nosso canal. Olha lá, bem na hora. Rogério, você está me ouvindo ainda? Se deu uma congelada aqui. Então. Mas tudo bem. Bom, pessoal, voltou. Então, mas estamos lá assim, lá do B Musical, e